Olá pessoal, fazer um breve comparativo do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes de Stephen Covey com o autoconhecimento. No livro ele apresenta a teoria de 3 paradigmas em que as pessoas se encontram. Existem as pessoas dependentes, independentes e a interdependente. No livro ele apresenta que devemos buscar atingir o nível de interdependência. Você já vai entender o porquê. No nível de dependência, analisando, a gente percebe que é onde a grande maioria das pessoas estão. Como elas reagem e o estado emocional delas depende muito do exterior. Elas são dependentes das pessoas que vivem com elas, da sociedade no todo, do convívio com as outras pessoas e do que a vida lhe proporciona. Não estão abertos a grandes mudanças, então acabam dependendo de um fluxo automático, né? Já independente, criaram um espaço, já tem uma certa percepção de que o que elas desejam precisam ir atrás, mas ainda assim são reflexos do que acontece. Por exemplo, as ações delas dependem de como acontece em seu exterior, ou do que o outro faz, e não tem ainda uma base sólida em princípios de agir com integridade. Já no nível interdependente, e associando aqui ao autoconhecimento, é um certo nível onde a gente realmente busca, através do autoconhecimento, chegar, que é onde a gente não depende mais do outro ou do nosso exterior para definir como nos sentimos, como está o nosso estado emocional, porque a gente tem uma compreensão mais sólida sobre a vida, sobre quem somos, e a gente percebe que quando a gente age diferentemente por causa de outra pessoa, a gente sim é reflexo de uma inconsciência. Uma inconsciência por quê? No livro ele apresenta 2 formas de ética em que as pessoas vivem. A ética do caráter e a ética da personalidade. A ética da personalidade, onde a grande maioria também se encontra, é o que? A gente tem uma ideia sobre nós no particular, mas sempre quer passar algo diferente ao público. A gente age de uma forma em público, tem um certo nível de ética, mas no particular, com nós mesmos, no nosso interior, a gente tem outros pensamentos sobre o fato. Acaba criando uma dualidade. A gente não é íntegro, e isso, além de a gente agir de formas inconscientes, porque vamos agir de acordo com o que nos acontece e não baseado em princípios e sempre da mesma forma, como também estaremos sempre nos cobrando, porque, como eu falei, essa dualidade acaba não deixando a gente ter controle ou ter uma consciência de nossas emoções. E o que ele mostra no livro é que para a pessoa ter sucesso, independente da área da sua vida, em relações com a família, no trabalho, na comunidade, se basear na ética do caráter, que é o quê? A forma que a gente age em público, agir no particular. A gente não tem essa dualidade de pensamentos, ser íntegro. E no livro ele apresenta como a forma correta de um sucesso, de uma autorrealização duradoura. E trazendo para o autoconhecimento é realmente a gente reconhecer ou conhecer quem a gente realmente é. Para isso a gente precisa de uma base, uma base de compreensão sólida. Não só apenas ideias ou pensamentos sobre algo, sem realmente a gente estar claro para nós. Por isso que a gente acaba entendendo melhor o fluxo da vida, e também nesse nível que seria o de interdependência, a gente não depende mais do que acontece no nosso exterior. A gente sabe que independente do que aconteça, a gente pode usar para aprendizado, dependendo do desafio, do sofrimento que venha, a gente tem esse espaço, essa consciência maior de que muito do que a gente acaba julgando como ruim ou bom é devido a uma mentalidade, algo que a gente criou de um conhecimento passado. Mas a gente então, com esse nível de consciência maior, a gente cria esse espaço e tem a opção de escolha de como vamos reagir, independente do que nos aconteça. A gente não é mais um fluxo automático e inconsciente, de que toda ação gera uma reação. Assim a gente tem esse espaço de escolha, de consciência, e que os pensamentos, independente daquele que vem automático, já não nos perturbam mais tanto. Assim como a gente consegue, de fato, ter uma consciência, uma observação melhor de nossas emoções. Então, trazendo para o autoconhecimento, de fato a gente precisa estar buscando ter mais consciência e observando aí os pensamentos de que muito o que a gente pensa, julga, critica ou nos auto-julga até, assim como julga o momento presente, é uma forma automática que a gente criou, uma mentalidade. E por trás disso a gente tem a consciência, algo muito maior, uma compreensão muito maior. E é nesse nível de interdependência que
procuramos primeiro compreender para depois ser compreendido. E como eu falei, não dependemos mais tanto do exterior para tomar as ações ou decisões, e estamos aí com uma base sólida de compreensão sobre quem somos, sobre a nossa vida. Um abraço e até a próxima.